O jogo da arma branca era um jogo que o mestre Tabu usava na roda de capoeira como uma mostra de uma defesa pessoal que o capoeirista pode executar. Não é uma maneira de como você se livrar de um ataque de arma branca. Então esse jogo da arma branca é justamente para isso, para você aprender a livrar de uma arma branca. Esse é o objetivo. Ele é um jogo feito por são dois ataques frontais de faca para o pescoço, aqui o sangrador do pescoço, de um lado e de outro. Você tem dois ataques de faca cortando a barriga de dentro para fora e de fora para dentro. E termina num ataque frontal, onde o atacante mira furar a sua barriga de frente, como se quisesse rasgar o seu bucho de baixo para cima. Porque na época dos tempos mais remotos, em que havia muita briga, muita disputa, então havia muito assassinato de peixeira, né? Que fala assim, peixeira, o baiano chama aquela faca grande de peixeira. E a maneira com que se manobra uma faca é assim: você empunha ela de cima para baixo, como se quisesse furar uma coisa de baixo para cima. Você empunha ela na mão, assim, para cortar, passando de um lado para outro, com a frente da mão ou com as costas da mão, de baixo para cima, e furando, que é de baixo para cima, assim. É como se você quisesse enterrar uma faca aqui na sua barriga, assim, e levantasse ela rasgando o bucho todo para cima, que era o que mais acontecia naquela época. Os assassinatos era acontecido assim, né? O agressor chegava com a faca e entrava de cima para baixo do seu sangrador. Às vezes a faca passava por entre a cabeça e encaixava bem no sangrador aqui de cima, aqui do pescoço, aqui nessa parte do pescoço, de um lado e de outro. Quando o adversário estava um pouco longe, ele passava ela na sua barriga, de um lado para outro, para poder abrir a barriga. E nisso abria e os órgãos saíam, né? E tinha essa furada de cima para baixo, que era o mesmo objetivo: furar o adversário para poder danificar o estômago, tudo, né? O intestino, tudo. Então, geralmente, quem morria com esse ataque, ela cortado tudo, que não dava nem para a pessoa, né, ir para o médico para recuperar, que não dava, cortava tudo. Então a pessoa se sangrava todinho, não dava nem tempo de ir para um hospital. Se o hospital tivesse pelo menos se desse pelo menos uns 5 minutos, 2 minutos, pronto, o cara já colocava o sangue todinho para fora e já não tinha. E na época, né, da proibição da capoeira, depois da abolição da escravatura, que os negros ficou sem trabalho, né, e eles eram muito discriminados, então ninguém queria empregar o negro depois, né, porque estava acostumado a usar o negro como escravo, então ele não queria pagar. Aí a pessoa, na hora da sua fome, né, ele às vezes partia para esse ataque, né? Ele às vezes ia pedir, a pessoa não dava, e a pessoa ia agredir ele
como tinha uma faca na mão, um objeto bem fácil, ele fazia isso. Ou às vezes numa contenda também, de um caso de... Mas o Veiga atacava ou se defendia? No caso, se defendia, né? Atacava e defendia também, né? Porque era usado de ambos os lados, né? Aí os capoeiras começou a aprender, né? Quem jogava capoeira, os capoeiras começou a aprender para poder livrar de alguns ataques, porque esses ataques eles eram diferidos através de contendas, assim. Havia muita disputa política na época contra republicano, né? Da República. Então havia uma disputa entre os republicanos e os monarquistas, né? Então havia essa disputa e às vezes era contratado pessoas para poder eliminar seu adversário. E devido à pobreza, ninguém tinha arma de fogo. A arma que a pessoa tinha era uma faca, um facão, né? E aí nas contendas tinha essa briga, né? Há casos aí de que havia duelos entre que amarravam uma camisa com a outra e cada um com a peixeira, e aí quem saísse vivo, né? Então era uma coisa que existia, essa coisa do facão. Isso aí foi para o cangaço, né? Foi para as periferias das favelas do Rio de Janeiro, das favelas da Bahia, de Recife, né? Onde havia essas contendas. E como a arma de fogo mais barata que esse político era um facão, uma faca, então a agressão fazia isso. Então era geralmente para eliminar um adversário, ou às vezes era briga de... Como é que se fala? Aquela briga de casais, que o cara achava que o outro estava pegando a mulher dele, contendas conjugais, né? Então havia essas brigas, então tinha. Às vezes havia duelo de quem que era muito macho, queria se afirmar num tipo de... que na época eles falavam muito, né? Daqueles blocos de pessoas que tomavam conta de um setor, de uma cidade, as maltas, né? As maltas. E a arma da época geralmente era isso aí, era a peixeira, o facão. Então isso fez a galera desenvolver esse hábito de defesa. E com isso foi se aprendendo, né? Uma maneira de defesa. E aí os capoeiras, né, aprendiam esse jeito de defesa e era passado um mestre passava para os seus alunos esse tipo de defesa, né? De como livrar, por exemplo, tinha a defesa de como livrar de uma navalha, porque geralmente tinha muito naquela época os escravos que trabalhavam como cabeleireiro, né, corta como barbeiro, né, tinha muita habilidade com a navalha, né, escravos e brancos, pessoas que tinham habilidade com a navalha. E nessa contenda de maltas havia muita essa coisa de eles usarem navalha nas brigas, nas disputas, né? Aí os capoeiras descobriu que a seda de esguião, que era uma seda vindo da China, que a navalha não cortava ela, né? Aí eles passavam a seda de esguião em volta do pescoço para não ser cortada a veia aorta, né? Do pescoço. E com isso eles livravam, às vezes, de serem assassinados cortando a veia do pescoço, que era rapidão, a pessoa morria porque não dava tempo de levar no médico.
Então tinha tudo isso aí, né? Essas artimanhas, tudo que se era usado na época, né? Então a navalha, a arma branca, a peixeira, né? A faca, era se fazia também os punhais, né? Os punhais, às vezes fazia punhais também com o tucum, que servia para furar, né? Para furar o adversário. Então, aí os capoeiras que convivia nessa época, porque era marginalizado, né? Não tinha como trabalhar, não tinha como eles conseguirem se manter. Então muitos dos capoeiras levou essa vida de marginal, né? Forçado pela situação, né? Coisa que era forçado pela situação. Ele não tinha o trabalho dele. E aí o que eles faziam? Quando o cara sabia que aquele negro era valente, que ele era bom, e aí o contratava ele para eliminar um político, eliminar um fazendeiro que às vezes estava, né, entrando nas terras dele, ou matar aquele fazendeiro para ele, né, invadir as terras do outro. E aí, como o negro era habilidoso, tinha essa habilidade e não dava trabalho para eles, então esse trabalho que dava eles iam fazer, porque ninguém quer morrer de fome, né? Ninguém quer morrer de fome. Para comer você faz tudo. E nessa época a gente sabe que a barbárie era solta, né? Porque ser criado no meio da violência, no meio da fome, da violência, tudo, você acha que isso é normal. Então os capoeiras, eles tinham esse arsenal de defesa e de ataque, né? E às vezes eles tinham as foicezinhas de cortar, de roçar mato, que eles pegavam a foice e faziam um corte dos dois lados. Então a foice servia para roçar mato, mas também servia para defender ele numa contenda qualquer. E acontecia mesmo, não tinha como. Então isso aconteceu muito na Bahia, no Rio de Janeiro, né? Nas favelas, nos cabaré, né? Onde havia as prostitutas, né? E onde havia muito assédio assim, dos marinheiros, que ia para as docas, onde havia os cabarés, as prostitutas, ia para lá e, né? Quando bebia, se excedia e aí partia para a violência. Como era marinheiro, tinha essa coisa de bravura, e às vezes ele ia agredir as pessoas. E aí o que acontecia? Com essa violência toda, os negros iam se armando, né? Aprendendo as defesas, aprendendo a capoeira, aprendendo como se defendia de faca, de navalha, de como usar um facão, de como usar um porrete, né? E que foi uma coisa que também foi descendência africana, né? Através do maculelê. Porque o maculelê, se você estudar o maculelê, você vai ver que a história dele é justamente, né, isso. Porque a história do maculelê conta-se que existia uma tribo na África e que lá era assim, o pessoal saía para caçar, os homens, os machos saíam para caçar, e para poder manter, né, ter uma comida aí por tantos e tantos dias. E teve uma tribo que saiu para caçar e deixando só os homens, e ficou um cara para trás.
que dormiu demais e não foi junto com o pessoal. E esse cara ficou. E esse cara disse que chamava Maculelê. Aí uma tribo rival invadiu a tribo para saquear, roubar, estrupar, né? O objetivo deles era mais saquear, né? E quando eles entraram na tribo, esse cara, né, o Maculelê, com dois porretes na mão, né, 2 pedaços de pau na mão, ele saiu para defender a sua aldeia do ataque da aldeia inimiga. E dentro desse ataque ele acabou matando um número razoável de guerreiros, né? Ele foi morto, mas ele matou muitos. E aí os guerreiros que invadiu a ilha imaginou, poxa, se um deles fez esse estrago todo, então a gente vai embora, porque se a tribo chegar aqui, a gente está morto. Então, aí ficou essa história foi passada oralmente, né, para os descendentes da tribo africana, e com o tempo ela chegou dos capoeiras, e os capoeiras, através da sua musicalidade, né, fez essa dramatização, que é uma espécie de dramatização, né, o Maculelê. Então as suas músicas, tudo é contando, né, contando uma história, uma faceta. Ele começa assim: sou eu, Maculelê, sou eu. Aí o coro repete: sou eu, Maculelê, sou eu. E aí canta assim. Aí a música do Maculelê são essas, né? Nós viemos do Mato Grosso, somos a Sucena da Mata Real. Sou eu, Maculelê, sou eu. Nós somos pretos da cabine de Aruanda, a Conceição viemos louvar. Aruandê, Aruandêa. Sou eu, Maculelê, sou eu. Maculelê, não me mate o homem, ele é meu mestre, não me mate o homem. Sou eu. E aí faz essa cantoria, faz o jogo, e aí tem a saída do Maculelê, né, que quando termina de mostrar o Maculelê, a batalha, aí faz essa cantoria. Primeiro faz a louvação, né? Neguinho de Siá, ei! Neguinho boca de túnel, ei! Neguinho do pé lascado, ei! Todo mundo mostra pé. Aí sai. Aí faz a saída, né? Quando eu for embora ler, todo mundo chora ler. Quando eu for embora ler, todo mundo chora ler. E aí sai, e é a última passagem do Maculelê. Então é muito bonito o Maculelê. Ele foi muito difundido na Bahia por um mestre muito famoso, né, o mestre Popó. Ele que foi um dos reis do Maculelê, né? Então ele tinha uma habilidade danada para montar essa coreografia, porque é uma coreografia que procura contar a história do Maculelê, do negro que lutou na sua aldeia com bastão, né, para defender a aldeia. E aí montou-se uma coreografia, né? O Maculelê, na verdade, hoje ela é uma coreografia em que você faz ela com essas músicas, que é uma música que às vezes vem do candomblé, né? Muitas vêm do candomblé, vêm das histórias afro-brasileiras. E dentro do Maculelê tem a batalha.
que representa a cena da luta do Maculelê, né? Mas esse Maculelê são poucas pessoas que sabem e fazem ele, né? A maioria só mostra mesmo a coreografia do Maculelê dançando e tal. Mas a dança, o combate, eu até hoje não vi ninguém fazendo, só o mestre Sabu. Porque tem a coreografia que é feita de dupla, tal que é uma coreografia que ela faz muito para mostrar uma expressão corporal e cadência das batidas, né, do som, com os bastão, sabe assim, representando o Maculelê, mas não é bem, né, uma luta, é só uma encenação. E dentro dessa encenação tem a luta mostrando, né, a batalha dentro mesmo do Maculelê, que é um jogo de facão, de bastão, que você leva na cabeça do adversário, o adversário defende, você leva nos rins de um lado, nos rins do outro. Pronto, esse é o ataque que você faz, depois o adversário repete esse ataque porque ele estava defendendo. Então isso é uma amostra de como era a batalha do Maculelê, né? E na Bahia tinha muito isso. Meu pai mesmo, né, meu falecido meu pai, ele contava que eles faziam uma espécie de corredor com palha de coqueiro, né, e amarrava meu pai fala um cacete, né, um pau pelo meio, que você dava uma pancada no pau e ele, sabe, se endoidava assim, ó, virando para cima de você, e você tinha que defender com o bastão, com o pau, tá? E você ia batendo em um, batendo em outro, até sair lá no final do corredor. Era uma espécie de treinamento, né, que eles tinham para agressão, né, para se defender ou para agredir. E é uma coisa assim que vem dos nossos antepassados, né, a nossa herança africana, junto com a capoeira. Então o Maculelê é isso aí. E essa relação dele com a prática da luta de arma branca, qual é? Não, é a relação disso que eu te falei. É porque ele queria defender. O capoeira tinha que aprender a se defender. Uhum. Então ele tinha que se defender de navalha, de um agressor que viesse de arma branca, que viesse com uma faca para poder, né? Aí ele tinha que aprender, olha. Sim, eu falo nesse lado cultural, ela também vem do Maculelê, essa Não, ela não vem do Maculelê, não vem da África, não sei se essa coisa vem da África, não sei que vem, porque foi criada, a capoeira praticamente foi criada no Brasil, né? Uhum. Ela chegou aqui como dança, como nigolo. Depois disso, que os africanos, nossos, né, os nossos antepassados, foi se adaptando de acordo com cada animal que eles viam brigando, disputando, né? Eles foi adicionando esses movimentos, aprendendo dos animais, e com o tempo, né, eles tinham que se defender, porque igual eu te falei, então o cara não tinha dinheiro para comer, para viver, então ele tinha que fazer serviço. E às vezes, por ser capoeira, por ser muito bom de capoeira, às vezes ele era atacado de arma branca. O cara estava com a peixeira na mão, você acha que ele ia correr de um capoeira? Não, de jeito nenhum. Se você jogar as pernas aqui, eu corto ele todinho. Igual acontecia, porque era uma época que
já como se diz, de bárbaro, né? Aí o que acontecia? O cara ia para cima do capoeira com a faca. E aí o capoeira tinha que se defender. Então já tinha um clima já de suspeita, de desafio, né, na época. Então já não, mas era crime de agressão. Porque naquela época não tinha esse negócio de clima, não. Isso aí é agressão, saía a partir de princípio, porque havia muita vaidade, entre as pessoas que se queria ser reconhecido, né? Porque, por exemplo, a história de Besouro Mangangá. Então todo mundo queria ser um capoeirista igual o Besouro, igual o Manduca da Praia, né? Igual o Paraná, Traíra, né? Todo mundo queria ser, queria aprender, queria ser um valente também. Porque era uma época em que a vaidade mais da população era mais nesse sentido, porque não tinha televisão, não tinha essa mídia que tem hoje. Então, para eles, ser famoso era muito bom. Mas aí como eles queriam adquirir a fama? Era através da violência. Porque era um mundo violento. Porque você imagina, nós saindo da escravidão, do meio de uma violência danada, sabe? Então você não tinha diálogo de paz e amor, não. Você partia era finalmente mesmo. E como a arma mais fácil na época era uma faca, era um pau, era uma pedra, então tem que se aprender a defender. Então isso aconteceu muito, morreu muita gente na Bahia, no Rio de Janeiro, em Recife, nas grandes capitais, morreu muita gente nessa época, esfaqueado, né? De arma branca, morria gente de arma branca. Então, e aí os capoeiras, né, vai e pega essas defesas, né, aprende essas defesas e apresentava isso. Alguns apresentavam como diversão, como mostrar para a habilidade para as pessoas, falou, olha, como a nossa arte marcial é.